Não vejo o caminho de novo, não. Bruno e Laura, boa tarde. Estamos dando então início ao trabalho da apresentação da TCC de vocês. Os professores convidados, o professor Silvio e o professor Jair, fazem parte da banca, mas eu sou o professor orientador. Vocês terão então 25 minutos para fazer a apresentação de vocês. Logo em seguida os professores farão as perguntas. A banca então se retirará por 10 minutos e depois retorna com as considerações finais e avaliação. Boa sorte a vocês. Boa noite a todos. Nossa monografia foi elaborada por Bruno de Carlos Sacri e Laura Oscar, tendo como orientador o professor Bernardo Prado. Então, o nosso tema é logística reversa, é um estudo exploratório e descritivo sobre a evolução da logística reversa no Brasil. Então, nós temos como objetivo geral analisar através de uma pesquisa, de um estudo exploratório e descritivo, a evolução da logística reversa no Brasil. Nossa situação do problema é quais foram os fatores que influenciaram a evolução da logística reversa no Brasil. Então, utilizando como metodologia para a elaboração do trabalho, nós realizamos uma pesquisa exploratória e descritiva de modo dedutivo, utilizando técnicas de coleta de dados através de pesquisas bibliográficas qualitativas. Nosso estudo foi todo baseado no livro de Bertucci, de 2008. Alguns dos principais autores utilizados para a elaboração da monografia foram artigos e manuais do Ministério da Defesa, Novaes, Balu, Bowersoft e Gloss. Os demais autores estão constando no nosso trabalho. Bom, realmente quero agradecer a todos aqui e a atenção desde já. Ali antes vocês viram que tinha o Ministério da Defesa. Pode pensar assim, mas como assim Ministério da Defesa? Porque, como nós vamos falar da logística reversa, nós vamos falar da evolução dela. E ela evoluiu a partir de outros aspectos. Muito antes, inclusive, da própria logística militar. Morelato já disse que a logística surge juntamente com o que podemos dizer o fim da era nômade dos seres humanos. O que acontece quando o ser humano deixou de ser nômade? Ele começou a se instalar e começou assim, aos poucos, a surgir as primeiras civilizações. Aí, como é que faz isso? Bom, começa os primeiros cultivos e uso da pecuária e da agricultura. Como é que você faz uma criação de agropecuária? Você tem um pensamento logístico, um estudo, mesmo que nessa época não tinha esse nome de logística, mas era algo que o pessoal já fazia. Por quê? Você tem que saber as estações do ano, você tem que saber aonde vão plantar, qual vai ser o tamanho da plantação, quantos grãos eu vou poder colher, e conforme isso mesmo foi evoluindo, foi tomando uma dimensão maior. Não teve as primeiras leis de comércio, quando começou a ter os primeiros passos da economia da humanidade, vamos dizer assim. Agora, com relação a essa evolução, posteriormente, porque os povos antigos também guerreavam muito, como a gente já sabe. A humanidade, desde o seu surgimento, já tem guerras e nunca teve um período de paz. Assim. E nessa época aí, você, por exemplo, pode pensar, vamos dizer assim, no Egito Antigo, coisa muito antes da era medieval, muito antes de Jesus nascer, sabe? Coisa bem antiga já tinha esse pensamento logístico, inclusive de guerra. Por quê? Você tinha lá os seus senhores feudais, não sei se você não, mas você tinha os senhores de cada terra, que tinham seus exércitos e tudo mais. Tinham guerras, tinham conquista de território constantes. E daí, para pensar, eles pensaram, como é que eu vou conseguir como é que eu vou conseguir fazer essas conquistas? Como é que eu vou chegar lá, por exemplo, com um território aqui no Egito e eu vou ter uma conquista lá com o Marrocos, sabe? Não tem um pensamento logístico, como é que você vai deslocar suas tropas até lá? Mas não é só deslocar, como é que você vai suprir as suas tropas? Como é que você vai auxiliar os recursos para elas? E aqui pode ter alguma divergência com relação a como surgiu esse quesito militar da logística, mas o que os autores que nós estudamos, eles meio que concordam, que foi do artigo do Ministério da Defesa, eles mostraram lá como é que começou a história da logística na área militar, foi com Alexandre o Grande, que é conquistador da era lá, se não me engano, ele era grego, e ele foi marcado por grandes conquistas, como o seu próprio nome já sugere, muito grande. Ele foi marcado por ser um dos maiores conquistadores da história, se eu não estou enganado. E
E qual foi o diferencial que ele tinha? Óbvio que ele era um grande general de guerra, era rei, tinha conhecimento de batalha, mas além do que João Menino fala, que foi um dos primeiros caras que realmente começou a usar a logística como um nome de assim dizer, da prática dessa ciência, ele disse que a logística é tudo aquilo que no campo das atividades militares, menos o combate. É o que Alexandre fazia, ele tinha as táticas de combate, mas não era necessariamente logística militar aquilo. A logística militar dele é com relação a isso. Bom, ele começou a expandir seu império desde a Grécia, chegou até a Ásia, sabe? E chegou lá por conta do limite que a logística dele podia florescer, que era o quê? Suprimentos, segurança. Ele foi perdendo muitos soldados ao longo da sua jornada, porque tornava essas vezes inviável, sabe? Você viajar, imagina, da Grécia até quase na Índia, naquela época. Nossa, nem sei, muito tempo atrás, sabe? Parece muito longe de 1000 anos de Cristo. Então, era uma coisa que fortaleceu ele até certo ponto do que não era permitido, que era o apoio logístico junto das tropas, que teve ali a suposição das organizações militares voltadas para o arte de movimentar o exército. Não só movimentar, como supri-los e como fazer a manutenção deles. Aí foi que no século XX, já com um mega passo assim, desde o século XIX, quando o João Menino começou a inserir o conceito logístico como nome de fato, foi durante a Segunda Guerra Mundial, mais precisamente do dia D, foi aquela invasão que teve da Normandia, e as tropas aliadas dos Estados Unidos e Inglaterra invadiram pelo norte da França com o objetivo de invadir a Alemanha, de ganhar a guerra. Aí qual foi o diferencial? Foi porque aí foi a maior invasão militar da história da humanidade e, com relação a isso, todo o apoio logístico que foi necessário nessa aí, foi o maior já utilizado. E esse aí foi o grande boom, assim, você pode falar, que teve a logística, porque foi aí que ela foi realmente exigida, tanto com o número de soldados, como de equipamentos, de suprimentos. O local que eles escolheram não era o local, vamos dizer assim, mais próximo, de Berlim para Londres. Era o local que era mais fácil para depois eles conseguirem suprir com reforços e mantimentos para a tropa. Se você for pensar assim, é só jogar um avião, todo mundo vai parar aqui em Berlim e tomar uma cidade. Mas não é assim, você tem que promover a sua tropa depois que ela invade. Por isso, todo o pensamento logístico disso aí foi de grande significativo, assim, para posteriormente. Posteriormente, a logística, inclusive a brasileira, pegar esses próprios conceitos que já foram tirados daquela época, mas participou da guerra, não tão veementemente assim, como os outros, mas ele foi tendo sua participação com a tropa dos Força Aérea Brasileira, teve umas participações na Itália e tudo mais, e pegou isso justamente o que o nosso Ministério da Defesa do Brasil exemplifica, que a logística militar do Brasil atua nas suprimentos, que foi o que eu falei, do mantimento das tropas, reforços, alimento, edificação, deslocamento, tanto aéreo como da infantaria militar e naval, e entre outras atividades na capacitação e o auxílio das tropas nacionais da defesa do território brasileiro. Ou seja, manter as tropas que ficam na fronteira, patrulhando e tudo mais. Bom, chegou aí o fim da Segunda Guerra Mundial, coincidindo com a grande revolução industrial que teve assim, no movimento do planeta, por causa que quanto mais a tecnologia foi aumentando, e depois da Segunda Guerra, quando estava grande parte da Europa destruída, teve um aquecimento do mercado. Porque aí isso aí favoreceu muito a revolução para os meios econômicos, os administradores, trazerem as táticas que foi feito durante todos esses anos, inclusive que foi dentro da Segunda Guerra, e pegar os principais conceitos que eram cabíveis e a experiência que a logística tinha de movimentação e distribuição de mantimentos e deslocamento logístico, e trouxeram para o mundo corporativo, para o mundo econômico. Aqui se pode pensar, o que é logística empresarial? Aqui nós temos 3 definições: Valor, Novaes e Moerstock de Blois aqui no conjunto. Cada um tem uma definição do que seria logística. Cada um fala um pouquinho, mas se for parar para analisar, cada um acaba complementando. Em fato, Paulo fala que todas as atividades de movimentação e armazenagem. Aqui também fala que o processo, o Novaes fala que o processo é de planejar e controlar fluxo de produtos e serviços. E Moerstock de Blois fala que também é responsável, a logística empresarial também é responsável pela disponibilidade de produtos e serviços. Ou seja, você tem que movimentar e armazenar, você tem que produzir e controlar os seus fluxos e você tem que distribuir eles. Então esses 3 acabam um complementando o outro. Aqui são os conceitos, os componentes, na verdade, da logística empresarial, que podem ser definidos pelas instalações físicas, que são os arranjos, layout, ou seja,
fala assim, qual que é o layout dessa sala? Você sabe que vai ter o layout que a mesa da bancada vai ficar no meio, ali vai ser a porta. Se tivesse um grande armazém, você saberia que vai ficar a porta para descarregar os produtos nos caminhões, e vão ficar as instalações físicas dos próprios estoques, que mais possivelmente vai ver a importância deles durante a evolução da logística empresarial. Os canais de distribuição, que são os modais. O que são os modais? Por exemplo, caminhão, trem, navio, são os modais aéreos, ferroviário e o rodoviário, caso do caminhão. E os grandes diferenciais que nós vamos ver posteriormente, que conforme a evolução tecnológica foi favorecendo e possibilitando o uso deles, são os hardwares e os softwares. Hardware seria o computador em si, o software é o programa que ele roda, tipo o Windows, é o software. Aí nós temos os sistemas, a SAP, que ele é responsável pela, como é que eu posso dizer, ele fornece as informações em tempo real da sua, o segmento que ele tiver instalado, vai ser o RH, daí fornece as informações em tempo real, da contabilidade, o que for. O MRP, ele tem a função de gerir, na verdade, os insumos, de que maneira? Fazendo com que eles fiquem mais otimizados, você otimiza o preço e o tempo fazendo, ele otimiza, ele tem essa função. E o ERP, a função dele é justamente pegar, por exemplo, nós temos um sistema ali, um SAP, que trata de RH e temos um que trata da contabilidade. O ERP, ele faz uma junção, ele faz um programa só, rodar todas essas coisas, RH, contabilidade, o que for que seja necessário. Bom, então, segundo o Novaes aí, nós temos as 4 segmentações que pode ter feito, as 4 etapas, e a logística evoluiu. A etapa número 1 seria logo após a Segunda Guerra Mundial. Não tão logo após, uns 5 anos após, 1950 por aí. Ele teve que o mercado era aquecido, tinha grande necessidade tinha grandes oportunidades, na verdade, de empresas ociosas, justamente porque não houve isso também. Muitas vezes falam que ele entrou na Segunda Guerra só por causa disso, para lá pegar os espólios que podiam ter pego depois, pegar as tecnologias dos alemães e depois disso aproveitar para reconstruir a Europa que ele não destruiu. A característica de produção era de como se fosse o Fordismo, era padronização, não tinha muitas opções de escolha, e a característica da cadeia de suprimentos nessa época era rígida e a situação segmentada, como vocês veem ali, cada um atuava de um jeito, vamos falar, isolado. Por exemplo, tinha o fornecedor das matérias-primas, você tinha os varejistas, os distribuidores, e você tinha as lojas de distribuição final. Cada um tinha o seu estoque, porque naquela época a tecnologia não era nada como hoje. Então, os meios de comunicação eram muito precários. Se você tivesse que consultar um estoque, se você fosse visitar, você ia fisicamente lá, e você ia ter um controle como? Com papel e caneta. Você não tinha computador, você não tinha hardware, nem software para esse controle. Então era muito trabalhoso, muito custoso, demorava muito para fazer isso. Então, por causa disso aí, cada um tinha o seu estoque e cada um trabalhava meio de maneira isolada. Passando para a segunda fase aí, nós temos depois desse aquecimento todo que teve, a economia cresceu, a integração ficou mais rígida, e uma característica boa que aconteceu aí foi que começou a se ter a produção mais customizada. Por exemplo, os carros lá, tinha carros de fone, aquele carro pretinho, não tinha mais escolha. Ali nessa época, com a economia aquecida, você tinha customização dos produtos. E por conta disso, o boom começou a crescer a urbanização, né? Você tinha a começo de exploração de outros modais, que não só o rodoviário. Na terceira integração flexível, por que ela teve que ser flexível? Porque a partir daí, foi meados dos anos 70, teve a crise do petróleo. E aqui o petróleo, tendo em crise, o preço fica muito alto. E o petróleo não é só combustível, o petróleo ele é matéria-prima de inúmeros outros insumos. E aí eles tiveram que ter uma integração mais flexível para gastar menos, entendeu? E ali nessa terceira fase, como as urbanizações estavam muito lotadas pelo êxodo rural das cidades, estava começando a ficar inviável você só usar as ruedas. Imagina, você tem que transportar só de carro no trânsito final. Naquela época já tinha, anos 70, já tinha todas as grandes cidades. E passando para comprar a integração. E uma grande diferenciação no período de 3 para 4 foi a inserção do código de barras dos produtos. E somado com todos aqueles softwares que você tem controle, é muito mais fácil. Por exemplo, antigamente você comprava uma coisa na mesquita, que a dica anotava um papelzinho lá, o suquinho que ela comprou aqui R$1, para dar baixa no estoque depois. Aí com isso aí não, o cara vai lá, passa o pedido, deu baixa, já deu dinheiro e tudo mais. Foi aí uma integração estratégica, porque aí com todo esse auxílio tecnológico e
auxiliado pela globalização, foi muito mais fácil, porque a gente pensava no pensamento não só como como é que eu vou gastar menos por causa que está tendo a crise aí foi mais uma coisa com um diferencial que foi instalado, estratégico, como é que eu posso fazer para ser diferente daquele cara lá, para ser melhor do que ele, entendeu? Essa seria mais a implicação estratégica. Em cada um dos segmentos que eu falei lá, distribuidor, varejista, fornecedor, eles atuam de maneira mais intercalada, justamente pela facilitação do que tem, pela facilidade que a tecnologia nos proporciona. É muito mais fácil você se comunicar com as pessoas, você checar estoques, é muito mais fácil essa relação integrada. Nesse ponto aí, foi o que o Novaes falou, que eu falei que foi o caso do livro dele, falar que é um elemento que diferencia agora dos demais que não possuem essa mesma estratégia que você. E a razão para essa aí foi você ter a globalização do mercado e da tecnologia. Com o crescimento dessa produção, aumenta também os lixos, porque quanto mais você produz, mais vão gerar dejetos e sobras do seu processo produtivo. Isso aí foi o que a Laura vai explicar mais para frente, que é onde entra a logística reversa. Porque começou ali, muitos fatores têm contribuído para a logística por causa do caminho reverso da produção. Porque, por exemplo, você tem uma companhia siderúrgica, você tem todo aquele processo lá de metal, não sei o quê, gera muitos resíduos que poluem o ambiente. Isso aí vai ser uma questão que vai ser abordada mais para frente, que é a conclusão da evolução. O que a logística evoluiu tanto daí para chegar na logística reversa? É por causa disso aí. A alta produção começou a ter essa necessidade de você fazer alguma coisa que está sobrando, sabe? Não, mesmo que seja porque uma lei exigiu, você faz para até lucrar mais, porque não? Devido à grande produção de lixo que foram sendo gerados, a sociedade começou houve uma crescente preocupação com o meio ambiente. Então, a sociedade buscou focar sua visão para produtos e processos ecologicamente corretos. Então, utilizando ferramentas como a reciclagem, a logística reversa ganhou uma força e se tornou um dos principais motores desse movimento. Então, as empresas que aplicam a logística reversa como prática, elas passaram a contribuir para a redução desses resíduos e os impactos que eles causam no meio ambiente. Então, visando essa redução de resíduos, o Congresso Nacional instituiu em agosto de 2010 a Lei nº 12.305, que trata da Política Nacional dos Resíduos Sólidos. Então, o que essa lei faz? Essa lei instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, dispondo sobre seus princípios, objetivos e instrumentos, bem como sobre as diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos, incluídos os perigosos, as responsabilidades dos geradores do poder público e os instrumentos econômicos aplicáveis. Então, essa lei entrou em vigor para colocar que toda aquela pessoa, todas as empresas que produzem o lixo, elas têm que ser responsabilizadas para recolher também esse material. Mas o que, enfim, é a logística reversa? Muitas pessoas confundem o conceito de logística reversa com o conceito de logística verde. Então, eu vou apresentar os dois conceitos e explicar o porquê que ocorre essa confusão. Segundo uma citação de Guarnieri, a logística verde, ela tem como objetivo atender os princípios de sustentabilidade ambiental. Onde foi o que eu falei anterior, ela parte do princípio de que quem produz tem que se responsabilizar pelo destino final do seu produto, reduzindo assim os resíduos e os impactos ambientais causados. Já a logística reversa, numa citação de Souza e Fonseca, eles dizem que é o processo do planejamento, implementação e controle do fluxo dessas matérias-primas e das informações correlacionadas do ponto de consumo ao ponto de origem, ou seja, é o caminho reverso, não é da fábrica para o consumidor, é do consumidor de volta para a fábrica. Então, a logística reversa ela operacionaliza o retorno dos resíduos após a sua geração e sua revalorização e reinserção econômica. Portanto, entende-se que a logística reversa ela é uma parte da logística verde. Ambas necessitam mais do que processos gerenciais, mas também processos de conscientização do consumidor. Ou seja, é visível que essas duas técnicas logísticas elas intercalam seus conceitos, mexendo tanto com questões ambientais como com questões empresariais. A logística reversa, a partir daí, ela passa a se tornar um fator de diferenciação entre as empresas. Os autores Danalcio Rezende e Slonsky, eles explicam que essa aplicabilidade da logística reversa ela contribui para o desenvolvimento da empresa e até gerando retornos financeiros consideráveis. Então, no seu artigo, eles dizem que as atividades de logística reversa elas são responsáveis por 4% dos custos de logística totais de uma empresa.
Dessa forma, a logística reversa ela está emergindo como um fator de extrema importância dentro da cadeia de suprimentos. Então, quais são os componentes que auxiliam na prática da logística reversa e quais são as ferramentas utilizadas? Um dos principais componentes da logística reversa é o transporte. Esse fluxo dos canais de distribuição, eles são divididos em bens de pós-consumo e bens de pós-venda. Os bens de pós-consumo, eles são voltados para aqueles produtos obsoletos e resíduos descartados. E uma das principais características são a reutilização dos componentes desses produtos e resíduos e até benefícios propostos para os clientes nas trocas de algum produto usado pela aquisição de um novo. Os bens de pós-venda, eles são voltados para o recolhimento e a devolução desses produtos descartados de volta para o varejista e fabricante. E uma das principais características dele é a redistribuição de produtos. Como é isso? A logística reversa ela vai até a fábrica, até a empresa, a loja. Ela recolhe aqueles produtos que já estão para ficar obsoletos, próximos ao prazo de vencimento, liberando assim mais espaço para a loja adquirir novos produtos. A lei número 12.305, ela também traz alguns instrumentos utilizados na logística reversa, como a coleta seletiva, que parte do conceito de responsabilidade compartilhada, ou seja, as empresas que atuam no mesmo segmento, elas entram em um acordo e estabelecem um ponto de coleta, facilitando assim para o seu consumidor ele dar um descarte mais adequado desses produtos. A reutilização, que ela parte do reaproveitamento desses elementos e resíduos, sem que haja uma transformação física, biológica ou química da sua composição. E a reciclagem, que é um dos mais conhecidos atualmente, mais utilizados, que ela parte do princípio de transformação desses produtos e resíduos, gerando insumos e até mesmo novos produtos para a venda. Então, por ser ainda pouco estruturada, a logística reversa é uma área que há muito para se explorar. E para que se possa identificar como se deu esse avanço e como as empresas aplicam a logística reversa na empresa, foi necessário a gente pegar 3 empresas e ver como é essa aplicabilidade e qual a importância que ela tem em relação da logística reversa com o meio ambiente. Então, as empresas estudadas foram os Correios, a Companhia Siderúrgica Nacional e o Instituto Nacional do Processamento de Embalagens Vazias. Então, no artigo de Leite Figueiredo, eles analisaram os Correios. Nos Correios, a logística reversa ela surgiu como um serviço opcional do BCDEX em 2000, devido a uma pesquisa realizada com os principais competidores do segmento de e-commerce, ou seja, vendas online, em função do Código de Defesa do Consumidor. Então, com isso, os Correios eles instituíram uma coleta de mercadorias que eram adequadamente embaladas e disponibilizadas no destino final solicitado pelo cliente através da modalidade contratada. Ou seja, esses produtos eles normalmente eram voltados para os varejistas e fabricantes. Então, eles eram caracterizados como um serviço de pós-venda. Já devido à grande estrutura que teve essa prática da logística, ela também passou a executar serviços de pós-consumo. Como é isso? Elas recolhem aqueles produtos recusados pelos clientes de compras online das lojas, tem submarinos, as americanas, e dão um descarte adequado. Então, quais foram os benefícios encontrados para os Correios para praticar essa prática? Além de cumprir seu dever como empresa pública, mostrando preocupação com o meio ambiente e os retornos financeiros que foram gerados para a empresa, o serviço logístico dos Correios eles conseguiram reduzir os resíduos industriais provenientes dos bens de pós-consumo e pós-venda através de reciclagem e reutilização desses produtos. Outro artigo analisado foi de Souza e Fonseca, onde eles estudaram a Companhia Siderúrgica Nacional. A CSN ela deu início às operações logísticas reversas após a sua privatização em 1993. Então, com isso, ela sentiu a necessidade de se adequar às novas leis que foram criadas que estabeleciam diretrizes para as áreas de gestão ambiental dentro das empresas. Com essa nova visão então, de beneficiar o meio ambiente, a CSN ela inaugurou sua própria usina termoelétrica em 1999 e conseguiu economizar 60% das suas necessidades energéticas, passando também a recolher e a reaproveitar seus resíduos dos processos siderúrgicos, resultando em 150 milhões de reais por ano em materiais reutilizados. Então, o que se conclui nesse estudo? Que devido à preocupação com a lei, a empresa ela pôde implementar a logística reversa
INPEV, ele, na verdade, ele é composto por diversas organizações, sejam órgãos públicos, privados, agricultores, entre outros. Os processos realizados por essas organizações, eles geram em torno de 23 milhões de quilos de embalagens vazias de agrotóxicos. Então, para se adequar à lei federal que foi instituída para regular a coleta e descarte de embalagens vazias, o INPEV passou a se responsabilizar pela coleta e o transporte adequado dessas embalagens vazias, dando um destino mais apropriado através da reciclagem e incineração. Então, como era feito esse recolhimento? As empresas, a logística reversa das empresas, elas enviam caminhões, disponibilizam caminhões até os seus fabricantes, até os seus consumidores, levando embalagens novas e recolhendo aquelas embalagens vazias que acabaram resultando em resíduos tóxicos. Então, com isso, o INPEV ele levava essas embalagens para reciclagem e incineração. Então, em 2007, o INPEV recolheu mais de 20 mil toneladas de embalagens que foram destinadas à reciclagem ou incineração, reduzindo assim os impactos que elas causariam ao meio ambiente. Então, com isso, a gente encerra o nosso trabalho apresentando para vocês que realmente a logística reversa ela vem contribuindo cada vez mais para a sociedade, então, e também trazendo benefícios para as próprias empresas que praticam essa prática. Então, o objetivo geral do trabalho é apresentar a evolução da logística reversa no Brasil, e com o estudo realizado foi possível mostrar como se deu essa evolução, apresentando desde a sua origem junto com as civilizações, passando por um poderio militar, evoluindo até a transição, até a sua fase econômica no ambiente empresarial brasileiro, e chegando assim no foco do nosso trabalho, que é a logística reversa, e como foi se dando essa evolução dela aqui no Brasil. Então, quais os fatores que influenciaram na evolução da logística reversa aqui no Brasil? A gente pode estudar até 4. Então, o primeiro foi a crescente preocupação com o meio ambiente. O segundo foram as novas leis criadas, que representam ações a serem tomadas pelas organizações para que reduzam esses impactos que os produtos descartados geram no meio ambiente. O custo reduzido na aplicabilidade da logística reversa na empresa. E a obtenção de lucros através do descarte apropriado. Então, apesar do seu uso no cenário brasileiro ainda ser muito inicial, foi possível mostrar a importância que a logística reversa tem para as organizações e sua constante evolução no cenário. Então, devido à conscientização da sociedade, se espera que cada vez mais o desenvolvimento e a implementação da logística reversa no Brasil se encaixe cada vez melhor no cenário empresarial. Com isso, a gente encerra a nossa apresentação. Primeiramente, agradecemos aos nossos pais e amigos pelo tempo cedido e todo o apoio prestado na elaboração desse trabalho. Somos gratos aos nossos mestres, ao nosso professor orientador Vanério Prado e professor Silvio, por proporcionar horas de dedicação ao nosso trabalho, corrigindo inúmeras vezes com uma dedicação incrível. Agradecemos à Faculdade Castro Alves por nos proporcionar ferramentas para a nossa formação e elaboração do trabalho. E, por fim, agradecemos a banca examinadora e a todos vocês por nos prestigiar com a presença. Muito bem. Então, vou pedir à banca que faça as perguntas. Primeiramente, passando a palavra ao professor Silvio. Segundamente, ao professor Jair. O professor Silvio, gentilmente, então, cedeu o espaço para aqui. O professor Jair, faça a sua pergunta. Olá. Das 3 organizações que vocês estudaram também nos artigos, elas praticam mais logística verde ou logística reversa? Elas praticam mais a logística reversa, porque elas buscam focar mais em como vai realizar esse transporte, como vai ser feita essa coleta, porque a logística verde ela se preocupa mais só com os impactos ambientais, né? E a logística reversa ela se preocupa nas ferramentas utilizadas. Inclusive, como que vão gerar lucros. Isso é a segunda parte da pergunta. Então, a logística reversa começa a se tornar um potencial negócio, né, para novas Começa empresas. influenciado pela obrigação de se cumprir uma lei, e vai ser um diferencial que vai ajudar tanto com diferenciação do mercado como redução de custos. E dentro desse mesmo, uma pergunta só, nós já somos 3, né? Lá no PNRS, né? Que você cita e utiliza, lá dentro tem 4 grupos de estudos, né? Vocês chegaram a se debruçar sobre isso, que são
os óleos lubrificantes é um segmento, né? Eu tinha me focado mais em explicar como foi a evolução, especificamente. Não, tranquilo. Isso eu vou depois conversar na volta com vocês, uma provocação para continuar esse trabalho. Tá? Por enquanto. Obrigado, professor Jair. Eu só tenho uma pergunta para vocês. Olha, na evolução da logística, vocês começam na página 16 com a expressão assim: segundo o Centro de Comunicação Social do Exército Brasileiro, as primeiras atividades logísticas são desenvolvidas pelos militares brasileiros, remontam à época imperial e vão até a página 23 contando sobre a evolução da logística na área militar. Eu pergunto para vocês, só tem a logística militar terrestre? Devido ao que não, temos toda a nossa aérea, nossa marinha, mas devido à restrição que nós tivemos de conteúdo, nós só tínhamos acesso ao material fornecido pela Defesa Civil, que tivemos a sorte do pai da Laura ser coronel do Exército Brasileiro. E foi a única maneira mais viável que nós tivemos. Outras opções eram pesquisar em blogs, mas que não tinham referências bibliográficas. É porque você estava fazendo referência ao Seconsec, isso está na página do Seconsec. A mesma coisa deve estar na página da Marinha e da Aeronáutica. A gente optou mais pela logística do Exército Brasileiro terrestre, porque tanto que a gente percebeu que o componente mais utilizado dos projetos de logística é o transporte, e o transporte no Brasil mais utilizado é a rodoviária. Então a gente focou mais em transportes terrestres, mas sim, a gente citou ainda que tem modais aéreos, tem modais marítimos, tem outros, mas a gente focou principalmente no terrestre. Depois a gente volta nos comentários. Tá bom? Vamos lá? Ok? Beleza? Então tá. Eu vou pedir 10 minutos de reserva. A reclusão de recesso. Eu contei os chocolates, se faltar algum aqui, vocês vão ver.